Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de neuroanatomia. Hoje nós vamos falar sobre memória e aprendizagem. Essa é a parte 2, onde nós vamos falar sobre as bases anatômicas da memória. E nós vamos falar também sobre os processos moleculares da memória, né? Envolvendo ali a parte de sensibilização, de habituação. Vamos falar um pouco também sobre condicionamento clássico, tá? Então, dando continuidade à parte 1 sobre memória e aprendizagem. Bom, então quando nós falamos sobre as bases anatômicas que envolvem a memória, nada mais são do que as estruturas anatômicas encefálicas que estão relacionadas com todo o processo de memorização. Quando nós falamos de memória de curto prazo, que é o início de toda a memória, nós temos que entender que todas as informações que o cérebro recebe, essas informações elas têm que ir, primeiramente, para suas áreas corticais primárias, para serem recebidas. Logo em seguida, elas são encaminhadas para as áreas secundárias, que são chamadas de associação. Tá? Quando essas informações chegam nas áreas de associação, elas vão ser interpretadas e, ao mesmo tempo, essas informações são encaminhadas para a formação hipocampal. Então, de todas as áreas de associação que nós temos ali no córtex cerebral, as informações vão descer, vão entrar ali pelo giro do cíngulo e vão começar a fazer o caminho, então, ali do giro para hipocampal, né, que é o córtex parahipocampal. Ali do córtex parahipocampal ele vai para o córtex entorrinal. Do córtex entorrinal, através da via perfurante, as informações vão para o giro denteado. Do giro denteado, através das vias das fibras musgosas, elas vão para o hipocampo CA3, né, a área CA3 do hipocampo. Depois essas informações elas vão para a área CA1 do hipocampo, através das vias colaterais de Schaffer. Nessa área CA1 é onde existem os neurônios que estão relacionados, propriamente dito, com a memorização. Né? Então ali esses neurônios vão acabar criando conexões sinápticas para gravar estas informações como uma memória de curto prazo. Só que para que essa memória de curto prazo ela acabe se tornando posteriormente uma memória de longo prazo, essas informações elas têm que sair do hipocampo CA1 e ir novamente para as áreas de associação do córtex cerebral, para que então elas fiquem retidas nessas áreas de associação, tornando-se então a memória de longo prazo. Do hipocampo CA1, então essas informações que já foram gravadas com uma memória de curto prazo, elas saem do hipocampo, passam pelo subínculo. Do subínculo elas retornam novamente para o córtex entorrinal. Do córtex entorrinal, essas informações caminham o sentido contrário agora, né, passando pelo córtex parahipocampal, saindo ali pelo giro do cíngulo e entrando então nas áreas de associação, né, então, onde nós temos ali os lóbulos frontal, temporal, parietal, né, até mesmo o sistema límbico, né, onde nós temos ali áreas relacionadas com as emoções. Então aqui, né, neste quadro, né, neste exemplo, nós vemos como que toda essa informação ela vai ser, quais os caminhos que essa informação ela vai percorrer, para que ela se torne primeiramente como uma memória de curto prazo e depois ela saia da formação hipocampal e vá para as áreas novamente, né, de associação cortical. E ali ela vai ser retida então com uma memória de longo prazo. Essas informações que são retidas no hipocampo com uma memória de curto prazo, elas são retidas em questão de dias ou até mesmo semanas. Né? Então é aí que nós temos as memórias de curto prazo. Quando essas informações elas saem do subínculo para o córtex entorrinal e novamente, né, retornando para as áreas de associação cortical, essas informações elas vão lentamente. Por quê? Porque isso permite com que novas informações, novas aquisições sejam incluídas na memória, né, sem afetar a memória existente. Então eu posso adquirir novas informações sem prejudicar aquela informação
aquela memória que eu já consolidei, como uma memória de curto prazo. Ou até mesmo permite com que esta memória de curto prazo ela possa ser melhorada. Se tiver mais algumas outras informações que sejam necessárias para esta memória, como ela está indo aos poucos para o córtex associativo, então dá tempo de consolidar essas novas informações e adicioná-las então a esta memória existente. Né? Então, tanto eu posso criar uma nova memória, como eu posso incluir novas informações para esta memória já consolidada. Os córtex de associação, eles fazem um armazenamento permanente das memórias explícitas. Tá? Memória explícita são aquelas memórias verbalizadas, memórias onde nós necessitamos o acesso da parte consciente do cérebro para que nós possamos lembrar, né, dessas informações. Lesões em algumas áreas, em áreas corticais, elas vão dificultar a evocação da memória, tá? Ou seja, ela vai dificultar você lembrar de toda a memória. Isso depende muito da área afetada, se a área está relacionada com a memória explícita episódica ou semântica. Tá? Mais à frente, nós vamos ter exemplos, né, de alguns problemas, algumas áreas corticais afetadas e quais os problemas que elas podem desencadear em relação à memória. O hipocampo, como nós já falamos, né, na primeira aula e em outras aulas de neuroanatomia, o hipocampo ele serve como uma estação temporária da memória. Então ele é a base da memória, é uma estrutura base da memória, porque todas as informações para que se torne uma memória tem que passar pelo hipocampo. Depende que o hipocampo grave essa memória como curto prazo e encaminhe então essas informações, né, lentamente para os córtex associativos, para se tornar posteriormente uma memória de longo prazo. Quando ocorrem lesões na formação hipocampal, claramente vai ocorrer o quê? Problemas na retenção da memória, tanto como de curto prazo e como de longo prazo. Né? Por que como uma memória de longo prazo? Porque eu dependo de ter uma memória de curto prazo para que ela se torne uma memória de longo prazo. Se eu tenho alguma lesão na formação hipocampal, consequentemente é óbvio que eu vou ter um problema na consolidação de memórias de curto prazo. E, consequentemente, se eu não tenho uma memória de curto prazo correta, eu não vou ter uma memória de longo prazo. Ok? Quando nós falamos em relação a problemas, alguns problemas que envolvem a memória, nós temos um exemplo como no caso da doença do Alzheimer. Né? O Alzheimer ela é uma doença que afeta a retenção da memória explícita de curto prazo e também de longo prazo. O que acontece? O indivíduo que apresenta o mal de Alzheimer, ele tem dificuldade de consolidar uma memória de curto prazo e, consequentemente, essa memória não vai se tornar uma memória de longo prazo. Tá? O problema acontece aonde, mais precisamente? No córtex entorrinal. Porque o córtex entorrinal ele é a porta de entrada para o hipocampo e a porta de saída do hipocampo. Então o córtex entorrinal ele apresenta neurônios que tanto levam as informações para o hipocampo para que elas sejam consolidadas temporariamente e depois que elas são consolidadas temporariamente, elas têm que sair do hipocampo, passam pelo subínculo e passam novamente pelo córtex entorrinal. E o córtex entorrinal é que encaminha essas informações para as áreas de associação. Se eu tenho degenerações de neurônios deste córtex entorrinal, consequentemente eu vou ter problemas em, primeiro, consolidar uma memória de curto prazo, porque a informação ela não consegue ir para o hipocampo, ou se ela chega no hipocampo, ela chega com falhas, e a informação de curto prazo não vai ser uma informação correta. E, segundo lugar, se eu não tenho uma consolidação correta ou não existe uma consolidação de memória de curto prazo no hipocampo, muito menos vai haver uma consolidação de memória de longo prazo no córtex associativo. Tá? Então, lesões no córtex entorrinal são uma das causas da doença de Alzheimer. Ok?
Aqui nós temos então uma imagem, né? Aqui nós temos uma lâmina histológica, demonstrando então as áreas, né? Aonde nós temos aqui a via perfurante, né? Que está vindo então, aqui a via perfurante, está vindo lá do córtex entorrinal e entrando, né? Aqui no hipocampo. Então nessa imagem nós podemos observar, né, aqui nessa flecha em azul, que a informação está vindo lá do córtex entorrinal e está chegando, né, então aqui no giro denteado, tá? Passando, né, pelo giro denteado. Quando ela chega no giro denteado, as informações são encaminhadas então para a região CA3. Da região CA3, as informações são encaminhadas então para a região CA1, aonde ocorre então literalmente a consolidação da memória de curto prazo. E da região CA1, as informações saem, né, através de axônios, passando pelo subínculo, e o subínculo encaminhando essa informação novamente para o córtex entorrinal. Tá? O que é interessante mostrarmos aqui também é que essa informação que vem do córtex entorrinal para o giro denteado, ela cria uma conexão onde a informação ela vai, né, ela pode ir diretamente para a região CA1 do hipocampo. Tá? Então, ao mesmo tempo que a informação segue todo esse passo, toda essa sequência até chegar na região CA1, a informação ela pode vir também, ela chega também diretamente na região CA1, né? O que adianta então todo esse processo, né, de consolidação da memória. Então aqui nessa imagem é para vocês terem uma noção, né, do que está acontecendo, de como que acontece então essas vias, né, essas fibras nervosas aqui na região do hipocampo. Bom, quando nós falamos então de memória de longo prazo explícita, nós temos dois tipos de memória explícita. Nós temos a semântica e a episódica. Tá? A semântica, ela é um tipo de memória onde a função dela é dar significado para as coisas, tá? Ou para objetos, fatos, conceitos, né? Definir, determinar um conceito, uma palavra e os seus significados. Ela é construída através de associações ao longo do tempo, então sempre associando uma coisa com a outra, né? Cada aspecto desta memória ela é gravada separadamente em áreas específicas do córtex associativo, né? Como já foi falado isso lá no primeiro slide da parte 1 de memória, onde Campbell disse que as informações referentes àquela memória são gravadas separadamente, são gravadas em áreas, né, separadas. E depois, quando eu tenho que lembrar dessa informação, todas essas áreas vão ser acessadas e aí sim essa informação, né, todas as partes dessa informação se juntarão e formarão, então, no meu cérebro, aquela memória. Tá? Então, aqui na semântica, nós podemos ter como exemplo, por exemplo, o elefante. Né? O que define essa memória semântica? Primeiro, o elefante ele é um ser vivo. Tá? Ele é um animal e não uma planta. Ele vive em um ambiente particular. Ele é usado por humanos para fazer tarefa, locomoção, diversão e assim por diante. Então vejam, a semântica é a capacidade que o indivíduo tem de saber o que é, para que ele serve, se ele é um objeto inanimado ou se ele é um objeto animado, vivo. Né? Então ele dá um significado para aquele objeto, para aquele animal, para aquele objeto, para aquela planta, para aquele local, para uma palavra, tá? Para um conceito. Okay? Isso é a semântica. E eu tinha comentado, né, alguns slides antes, que algumas áreas cerebrais poderiam, né, no caso, quando sofrer alguma lesão, causar algum déficit de memória. Tá? Aqui nós temos dois exemplos de lesões corticais, aonde
no primeiro caso, nós temos uma agnosia associativa, ou seja, uma dificuldade de associar, né, um objeto com o nome desse objeto. Tá? Então, aqui nós podemos observar que foi apresentado um desenho modelo para o paciente e o paciente teria que desenhar e verbalizar, ou seja, dar um nome para aquele objeto. Na agnosia associativa, o paciente ele consegue desenhar, claro, identicamente, parecidamente, com o objeto normal, o original, o modelo. Porém, ele não consegue saber o que é. Ele não consegue dar um nome para aquilo ali. Ele desenha, mas ele não sabe o que é. No segundo caso, que é o que nós chamamos de agnosia perceptiva, ele sabe o que é, mas ele não consegue ter a percepção de desenhar. Né? Ele não consegue ter a percepção de que aquele objeto é um objeto circular e que ele tem que desenhar daquela maneira. Ele vê um círculo, ele sabe que é um círculo, mas ele não consegue desenhar. Tá? Claro que isso aqui não está determinando a capacidade artística do paciente, né? Se ele sabe realmente desenhar ou não. A questão é que se ele sabe mais ou menos copiar o objeto. Tá? Então vejam que nós temos dois tipos aqui, né, de lesões em duas áreas diferentes, aonde na primeira ele consegue desenhar, mas ele não sabe o que é. Né? Na segunda ele sabe o que é, mas ele não consegue ter a capacidade de percepção de copiar este objeto, né? Ou uma imagem. Né? Até números, vejam que o número, né, também ele sabe o número, mas ele não consegue desenhar. Então, depende muito da área lesada, e aí, dependendo da área lesada, é o problema que ele vai ter em relação à memória. Tá? Nesse caso aqui, nós estamos falando de memória semântica, tá? Não de memória episódica. Um outro exemplo também relacionando lesões corticais é quando um paciente ele tem dificuldade de lembrar sobre um objeto vivo ou um objeto inanimado. Por exemplo, nesta imagem aqui superior, né, que é representada pela letra A, então foi mostrado animais para o paciente e foi mostrado uma ferramenta. Tá? O animal ele conseguiu identificar, a ferramenta não. Tá? Vejam que esses pontos aqui onde estão coloridos é onde está tendo atividade cerebral. Então é onde esta área está funcionando para lembrar daquele animal. Tá? E vejam que no lado direito aqui não apareceu nada. Tá? Não foi estimulado nenhuma área. Por quê? Porque ele não consegue reconhecer. No segundo caso, é um caso onde o paciente ele consegue identificar objetos inanimados, mas não consegue identificar objetos vivos, né? Como um animal, por exemplo. Então, quando foi apresentada uma ferramenta para o paciente, ele conseguiu identificar. Já o animal, ele não identificou. Ok? Então, quando se fala em lesões corticais e envolvendo déficits de memória, tudo tem que ser levado em consideração aonde foi a lesão, qual a área que foi lesada, né? E a partir daí os neurologistas conseguem determinar qual será o problema, né? E claro, depois de alguns estudos, né, com este paciente, determinar então qual é o problema dele em relação à memória. Ok? Mas é bem complexo. Tá? É bem complexo quando falamos em questão de memória. Depois nós temos a memória explícita episódica. Tá? Ela é uma memória de longo prazo, óbvio, só que ela é uma memória onde são informações em que o indivíduo, ativo ou passivamente, viveu aquilo ali. Tá? Então são episódios da vida de uma pessoa. Então ela está relacionada muito mais com o córtex pré-frontal. Tá? Ela é uma memória de eventos, onde envolve tempo e local. Então aqui nós temos um exemplo do quê? De um casamento. Né? A memória do casamento. Mas a memória episódica ela pode ser um casamento, o nascimento de um filho, uma festa, uma formatura, né? A conclusão de um curso, o início de um curso, uma festa. Ou seja,
todo e qualquer episódio aonde o indivíduo ele consegue responder as seguintes perguntas: onde, quando, quem e o que, né? E o tempo, né? Onde foi a festa, quando foi a festa, quem estava lá, o que tinha lá nessa festa, o que aconteceu, né? Que horas eram. Então envolve o tempo e o local. E claro, também todos os acontecimentos daquele episódio. Tá? Então isso é o que nós temos de memória episódica. Esse tipo de memória episódica, ela é uma memória também associativa, claro, envolve todas as áreas de associação cortical. Para ela ser lembrada, é necessário acessar a parte consciente do cérebro, né? Ou seja, ativar as áreas de associação para que esta memória seja relembrada. Tá? E ela é uma memória muito mais complexa do que a episódica, do que a semântica e do que também a implícita. Né? Então, existem muitos casos onde a pessoa ela esquece alguns dados desta memória, mas não esquece ela por completo. Né? Então, é a memória episódica. Tá? Como o objetivo do vídeo, né, não é tratarmos, falarmos sobre problemas, né, ou soluções, ou dados clínicos, vamos dizer assim. Então, só estou dando alguns exemplos para que vocês tenham uma ideia da complexidade quando se fala do assunto sobre memória, principalmente memória episódica. Ok? Nós temos um outro tipo de memória de longo prazo, que é a memória implícita. Né? Esse tipo de memória implícita, ela tem uma diferença da memória explícita. Primeiro, ela é uma memória que não depende de processos conscientes para ser lembrado. Então, eu não preciso necessariamente acessar as áreas corticais, né, secundárias e terciárias, para que eu possa executar alguma tarefa. Segundo, ela é formada a longo prazo através da repetição. Então, se é através da repetição, nós já podemos entender que são habilidades motoras, são procedimentos, são tarefas que nós temos que fazer, né? Seja elas no dia a dia ou seja elas não tão corriqueiramente, né? Assim. Ela é expressa em ações motoras e não verbal. Né? Então, por exemplo, a memória implícita, para vocês terem uma ideia, é o fato de uma pessoa saber andar de bicicleta, dirigir um carro, escovar os dentes, amarrar, dar um nó no cadarço, abotoar uma camisa, né? Usar ferramentas. Então, tudo isso tudo isso é uma memória implícita. Tocar um instrumento, por exemplo, né? Então, tudo isso é uma memória implícita. Então, a implícita, ela acontece de diferentes formas de aprendizagem, sempre envolvendo várias áreas encefálicas. Tá? Então, por exemplo, envolve áreas emocionais, como a amígdala, envolve o corpo estriado e cerebelo, que estão relacionados com a parte motora do corpo, envolve sistemas motores e sensoriais, tá? Para que todo esse processo da memorização de um procedimento, que seja memória implícita, possa acontecer. Tá? Então, sempre vai estar envolvendo áreas, estruturas relacionadas com ações motoras. Ok? Bom, falando em questão ainda da memória implícita, nós temos a memória implícita associativa, que é quando o indivíduo ele aprende sobre ações de dois estímulos ou um estímulo e um comportamento. Tá? E nós temos a não associativa. A não associativa é um único estímulo só. E existem duas formas, que é a habituação e a sensibilização. No caso da associativa, nós temos o condicionamento clássico, que é quando nós associamos um estímulo com o outro, né? Ou um estímulo e um determinado comportamento, ok? Então nós vamos ver um pouco sobre o condicionamento clássico e depois nós vamos ver um pouco sobre habituação e sensibilização. Bom, então quando nós falamos de um aprendizado associativo, né, mais
precisamente envolvendo uma memória implícita, nós temos o associativo, nós temos então o condicionamento clássico. Tá? Esse condicionamento clássico ele foi introduzido no estudo, né, ali na virada do século XIX por Ivan Pavlov. E esse Ivan Pavlov ele sempre relacionava a aprendizagem com estímulos. Tá? Na época dos filósofos ocidentais, desde a época de Aristóteles, já era falado que o aprendizado com associação de ideias, está escrito errado aqui, né? Associação, mas não é associação, tá ok? Então, o aprendizado com associação de ideias era muito mais viável, era muito mais fácil de acontecer. Tá? E aí, Ivan Pavlov veio ali, né, no século XIX e introduziu isso aí. Então, como que acontece o condicionamento clássico? É sempre a associação de dois estímulos. O primeiro estímulo, né, um dos estímulos, é o chamado estímulo condicionado. Ele é um estímulo que ele vai produzir uma resposta fraca ou talvez nenhuma resposta. Tá? E ela não está relacionada diretamente com as respostas que serão aprendidas. Então, pode-se usar uma luz, um som, no caso um sino, um apito, tá? O tato. Okay? Então são estímulos fracos, são estímulos que não são nocivos, não vão causar nenhum dano, né, no caso do paciente ou da cobaia. Né? E tem também o estímulo incondicionado, que aí já é um estímulo que vai dar uma resposta forte e consistente. Tá? Aí nós podemos ter o choque, ou a comida, ou a água, ou um carinho. Tá? Então, como funciona esse processo? Então, mais à frente nós vamos ter ali, né, o exemplo que Ivan Pavlov fez. Então, aí eu vou conseguir explicar um pouquinho melhor para vocês. Tá? Outra coisa que nós temos que entender é que a repetição ela vai tornar o condicionamento, o estímulo condicionado, um sinal antecipatório para o estímulo incondicionado. Tá? Então isso é muito visto, no próximo slide que nós vamos falar sobre o condicionamento clássico. E isso torna-se muito claro depois que acontece então esse condicionamento clássico, que só o fato, às vezes, de tocar um sino, um apito, ou acender uma luz, ou um toque, que seja, já acontece a resposta, né, deste animal ou do indivíduo. Tá, okay? Então, o estímulo condicionado ele vai antecipar as reações do estímulo incondicionado. A intensidade da resposta ela pode cair se o estímulo condicionado for apresentado sem o estímulo incondicionado. Por exemplo, se apitar e der uma comida para um cachorro, ele vai associar que o apito, logo em seguida vem a comida. Se continuar só o apito e sem a comida, vai chegar no momento em que ele vai se adaptar e vai entender que, opa, agora não vem mais a comida, então agora é somente o apito. Tá? Então, essa intensidade da resposta, no caso de salivar esperando a comida por causa do apito, ela vai diminuir. Tá? E aí é aí que entra um processo chamado extinção, tá? Que não é o esquecimento da memória, mas indica que algo novo foi aprendido. Então ele aprendeu que o apito era comida. Agora ele está aprendendo que o apito não é mais comida, né? Não vem mais a comida, ok? Ele aprende que o estímulo condicionado acontece, mas que o estímulo incondicionado não vai acontecer. Então não vai vir mais a comida. Né? O exemplo, então, que até foi feito o experimento, né, que Ivan Pavlov fez o experimento com o cachorro. Então, antes do condicionamento, ele fez o quê? Ele pegava um prato de comida e apresentava para o cachorro. Claro, obviamente o cachorro ia salivar, porque isso é um estímulo incondicionado automaticamente do animal de salivar frente a uma comida. Tá? No segundo momento, ele fez o quê? Ele só simplesmente tocou um sino, né,
sem apresentar comida, nada. Ele só tocou o sino e ele prestou atenção que o cachorro ele ficou em alerta, né, por causa do som. Durante o condicionamento, ele começou a fazer o seguinte, ele começou a tocar o sino e mostrar a comida. E, claro, o cachorro ele ia salivar, por quê? Porque ele estava vendo a comida, né? Isso era uma resposta automática. Só que o Pavlov fez isso durante algum tempo e o cachorro associou que, opa, tocou o sino, vem a comida, né? E depois do condicionamento, Ivan Pavlov ele só tocava o sino, o cachorro já salivava. Por quê? Porque ele aprendeu que o sino antecede a vinda da comida. Né? Então, o estímulo condicionado, o sino, e o estímulo incondicionado, a comida. Tá? E o que acontece? Se continuar somente tocando o sino e não dar mais a comida, aí entra no processo de extinção da memória, aonde o cachorro, no caso, ele iria aprender que agora o sino não antecede a comida. Eu vai tocar o sino, mas a comida não vai vir, ok? Existem outros exemplos de condicionamento clássico, como no caso com ratos, né? Onde os cientistas colocam o rato numa gaiola, num lugar onde ele deve beber a água, e toda vez que ele beber a água ele vai levar um choque. Né? E aí ele passa ao quê? A não tomar mais água, para não poder levar mais o choque. Mas num determinado momento ele vai acabar tendo que tomar água porque ele vai sentir sede. E aí ele vai lá e toma a água e não leva mais o choque. Mas o comportamento do rato vai ser o mesmo que se ele estivesse levando o choque, porque ele aprendeu que tomava água e levava o choque. Né? Então isso também é um condicionamento clássico. Então o condicionamento clássico nós temos que entender que ele não é somente para algo bom, mas ele também pode causar algo ruim, né? Como no caso do rato, um choque. Né? Como foi comentado aqui, ó, o estímulo incondicionado é o choque, uma comida, uma água, um carinho. Tá? Então, o estímulo incondicionado pode ser um estímulo incondicionado bom ou ruim, que pode causar um bem-estar, como no caso, né, do cachorro, uma salivação, ou um esquivamento, né, como no caso do rato, levando choque, ele vai se esquivar. Tá ok? Então, o condicionamento clássico, ele sempre tem que ter um estímulo condicionado, né, um estímulo fraco, um estímulo que vai anteceder um outro estímulo, que no caso, né, ou vai ser bom ou vai ser ruim, que é o estímulo incondicionado. Então, sempre associando dois estímulos. Tá? E aqui, então, nós temos o condicionamento clássico, né, que é o que nós chamamos de aprendizagem associativa. E esse condicionamento clássico, ele utiliza habituação e sensibilização, e isso nós vamos aprender na parte 3 sobre memória e aprendizado. Então, por aqui nós terminamos a parte 2 de memória e aprendizado, onde nós comentamos, né, falamos sobre os tipos de memória explícita e implícita. Nós vimos, então, as estruturas que formam a formação, que constituem a formação hipocampal. Nós vimos também sobre o condicionamento clássico, né, que é uma das maneiras aonde se aprende a memória implícita, né, de procedimentos. E na parte 3, posteriormente, nós vamos aprender sobre a sensibilização e a habituação, ok? Bom, pessoal, espero que tenham aprendido, tenham gostado da videoaula. Façam as suas anotações e não deixem de fazer os comentários lá no vídeo. Tá? Sugestões, reclamações, dúvidas, perguntas, coloca lá que assim que eu tiver a oportunidade já vou respondendo vocês. Não deixe de curtir meus vídeos, se inscrevam no meu canal e um bom estudo a todos vocês, uma boa videoaula para vocês aí. Sucesso, um grande abraço, valeu!